Olá pessoal, boa tarde. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou o Ricardo Aguiar, eu sou diretor executivo da NTW. E hoje eu estou aqui para falar sobre por que o Alexandre Castro converteu o seu escritório para a NTW, mesmo tendo mais de 200 clientes e 28 anos de mercado. Quem vai conduzir esse bate-papo comigo é o meu sócio e cofundador da NTW, Walter Teixeira. Walter, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui ao vivo nessa quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Agora são 16 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E quem vai contar para a gente esse case de sucesso é o Alexandre, nosso franqueado da NTW Teresópolis. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos assistem pela internet. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Muito bem. Pessoal, nós trouxemos o Alexandre aqui hoje, para que ele possa contar um pouco da sua história na contabilidade. Nós vamos mostrar como a conversão da sua marca para a NTW trouxe bons frutos logo nos primeiros meses e contar um pouco também de como foi esse processo. Enquanto isso, vocês podem enviar para a gente as suas perguntas aqui do lado direito do nosso chat. Outra recomendação importante é, se vocês perderem a conexão, existe uma teclazinha que é o Reconnect. É só apertar que vocês voltam a assistir de novo. É isso aí. Bom, pessoal, o Alexandre, ele é franqueado da NTW na cidade de Teresópolis, no estado de Rio de Janeiro. Com mais de quase 28 anos de atuação, ele converteu o seu escritório, a ACR Assessoria Contábil, para a marca NTW no mês de dezembro do ano passado, mesmo sendo um dos grandes escritórios da cidade, com mais de 200 clientes na carteira. Hoje, ele é um dos nossos cases de sucesso no que diz respeito à conversão de marca. Tem feito um trabalho muito bacana nesse período, com perspectivas muito boas para o ano de 2019. Mas conversão de marca, ela é diferente para cada escritório, ela é diferente para cada franqueado. Nós já trouxemos aqui a Leila para poder falar da conversão da sua marca. A Leila, que é nossa franqueada da cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, um escritório também com mais de 20 anos, o maior escritório da cidade, ela contou sua experiência. A experiência do Alexandre é diferente, ela é um case que trilhou caminhos diferentes, um caminho, inclusive, com perspectivas de crescimento, de expansão mais rápida fora da unidade dele, e é sobre isso que nós queremos conversar com o Alexandre. Rapidinho, antes de passar para o Alexandre, a dinâmica do encontro. Como o Ricardo disse, ao lado tem o chat para que vocês possam ir deixando as suas perguntas ao longo da apresentação do Alexandre. O Alexandre vai fazer uma apresentação entre 20 e 30 minutos, depois ele vai respondendo todas as perguntas que forem sendo colocadas. Nós queremos responder todas as perguntas durante esse webinar. Mas como ele tem horário para terminar, porque todo mundo tem compromisso às 5 horas, aquelas que não forem respondidas ao vivo, elas serão respondidas via e-mail ou via WhatsApp, ou qualquer meio que nós tivermos. Relembrando o que o Ricardo disse, se a imagem travou, aperte o botãozinho em cima da plataforma do estádio ou no seu navegador, naquela bolinha de reinicializar o sistema. Ok? Nós vamos passar então, Alexandre, você tem 30 minutos, o que está todo mundo querendo é escutar a sua história, escutar a sua experiência de conversão de marca. Um grande abraço e está com você, Alexandre. Legal, Walter. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade e eu vou começar falando da minha trajetória no mercado contábil, falar de duas paixões que eu tenho na parte profissional, que é a contabilidade e a NTW. A minha experiência começou no mercado contábil há 28 anos. Eu, antes de entrar na contabilidade, passei rapidamente por 2 bancos, eu era bancário, e ali eu comecei a visualizar o quanto a minha área comercial, como o meu tino para vendas era muito forte. Eu já me destacava na parte de venda de produtos naquela época, até fui premiado
pelo banco com uma plaquinha de melhor em produtividade e eficiência, mas eu queria aprender uma profissão, porque eu entendi que o bancário não é uma profissão. Já tinha feito o curso técnico de contabilidade e tive a oportunidade de ir para um grande escritório em Teresópolis. Lá eu passei por alguns setores do escritório, comecei como escriturário fiscal e consegui ter assim um conhecimento muito grande, porque eu lidava com todos os segmentos da área contábil. Então era desde uma empresa no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, indústria, comércio, todos os segmentos, e comecei a perceber que eu tinha um espírito empreendedor, que eu poderia buscar uma oportunidade de empreender. Foi quando eu comecei a fazer diversos cursos. Por quê? Porque eu entendi que ao sair desse escritório, que eu tinha já uma boa estabilidade e um salário muito bom, eu precisava fazer algo diferente daquela época que os contadores já faziam, que é o que a gente chama hoje de contabilidade consultiva. Então eu comecei a me preparar com diversos cursos, até um belo dia que eu já me sentia capaz de ter um escritório próprio e conheci um senhor chamado seu Antônio César, que ele tinha 4 lojas em Teresópolis, não era cliente desse escritório, e ele estava com outro contador, estava insatisfeito e veio me trazer a seguinte proposta: por que você não começa com o escritório e eu vou começar com as 4 lojas com você? Então era um desafio e eu aceitei, porque eu entendi que eu estava preparado para ser um empresário contábil. Só que nesse momento, entre essa decisão de sair naquele momento ou não, eu tive uma proposta para entrar numa sociedade de um escritório que já existia. Então eu entrei nesse escritório com 4 clientes. Era um escritório pequeno, comecei a fazer um trabalho forte na área comercial, de divulgação minha como profissional, porque naquela época a gente não tinha redes sociais, não tinha site, não tinha nada. E eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade em captação de clientes. E esse escritório começou a crescer, mas por objetivos diferentes. Eu preferi seguir carreira solo, assumi os clientes que eu já tinha levado para esse escritório, não, conquistado. Porque quando eu saí dessa grande empresa, desse escritório, eu não levei nenhum cliente. E tenho muito orgulho de falar isso hoje com a carteira de clientes que eu tenho, porque eu não tenho nenhum cliente do escritório que eu trabalhei 18 anos, e eu fiz questão disso. Apesar de, na época, atender os maiores clientes, empresa de ônibus, hotel, indústria, eu quis conseguir crescer de uma maneira ética. Então, eu dividi essa carteira dos clientes que eu tinha levado, e um belo dia, e eu costumo dizer, as pessoas até acham graça, eu entrei nesse mesmo cliente que me deu a primeira oportunidade e fui entregar guias para ele. Isso em 2012, quando eu fundei a minha empresa, a CR Assessoria Contábil, em 2012. Naquela época, eu já tinha começado com 4 clientes, mas já tinha mais ou menos uns 20 clientes na minha carteira. E fui visitá-lo na sua empresa e fui levar guias. Quando eu cheguei lá, ele falou a seguinte frase para mim: chegou o terrorista. Walter, ele me chamou de terrorista. E isso me chamou a atenção. E eu falei para ele: mas, São Antônio, por que eu sou terrorista? Porque se chegasse aqui um gerente de banco trazendo um capital de giro para o senhor, estenderia um tapete vermelho. Se chegasse um representante comercial trazendo um novo produto, o senhor colocaria o tapete vermelho. Eu, que sou o melhor parceiro do senhor, e o contador é o melhor parceiro do empresário, o senhor me enxerga como terrorista. E eu fui para casa naquele dia bastante chateado com isso. Mas eu costumo dizer que essa frase para mim foi o divisor de águas. Naquele momento eu percebi que eu continuava sendo o que a maioria dos contadores são hoje, contador despachante.
aquele contador que só entrega conformidades legais, aquele contador que não agrega valor ao seu cliente. Isso fez com que eu mudasse completamente a minha rotina de trabalho. Eu comecei a ver... Alexandre, Oi. só um minutinho, o pessoal está falando aqui que o áudio está um pouco baixo e pedindo para você posicionar o microfone um pouco à frente. Vê se agora melhorou. Tá bom? Beleza. Tá ótimo. Então vamos lá. Então eu comecei a ver que eu precisava ser um contador consultor. Isso em 2012. Que eu precisava fazer algo diferente. Então eu comecei a fazer o quê? Eu já trabalhava já com diversas planilhas no Excel e comecei a prestar consultorias na área de gestão financeira, gestão tributária, na área de consultoria de negócios e digo a todos que estão me assistindo, ali foi a minha guinada. Dali para frente eu comecei a tive várias indicações de clientes que estavam bem satisfeitos com o meu trabalho, porque eu não era mais terrorista, eu não entregava só guia, eu não levava só problema para o empresário, eu não levava só notícias ruins, eu também participava do crescimento dele, eu ajudava aquele empresário a crescer. E com isso, a minha carteira de clientes começou a aumentar muito e eu sempre tive esse pensamento de investir muito em equipe. E a gente, quando tem um escritório de contabilidade que a gente vende serviços e capital intelectual, a gente precisa de ter equipe. Então, todo o dinheiro que sobrava, ao invés de aumentar meu Prolabore, eu investia em pessoas, em equipe. E isso, o escritório cada vez mais foi crescendo, crescendo. Só que eu comecei a perceber que eu precisava ter uma gestão melhor no meu escritório. Eu precisava ter um controle melhor do meu negócio. E muitas vezes, Walter, Ricardo, o pessoal que está nos assistindo, às vezes o contador está envolvido em tantas obrigações, trabalhando tanto para o governo, que ele esquece de pensar no seu negócio. Ele esquece de administrar melhor a sua equipe, atender melhor os seus clientes e só pensa, e às vezes está tão ocupado com conformidades legais, que ele começa a se distanciar dos clientes. E eu comecei a perceber que eu precisava estruturar mais o meu escritório. Meu escritório naquele momento já tinha mais de 150 empresas, já estava crescendo muito, e eu fui convidado para fazer um benchmarking num escritório grande aqui do estado do Rio, e realmente um escritório modelo, e fiquei lá por mais ou menos umas 6 horas com os diretores dessa empresa, e eles me mostraram tudo, e eu saí de lá vendo que eu precisava mudar muita coisa na minha empresa contábil. Eles tinham um sistema próprio de gestão, de controle de todas as atividades do escritório. Eles tinham um sistema de controle de todas as obrigações, monitorando cada funcionário, relacionando a uma determinada atividade, em quanto tempo esse cliente era atendido. E eu voltei de lá, assim, vendo que eu precisava mudar algumas coisas. E, além disso, não vi papel na mesa. Era um escritório que estava completamente já digital, que é a nova contabilidade, né? Essa contabilidade do futuro. O mercado contábil está no grande processo de transformação. E eu começando a pensar isso tudo, eu vi que eu precisava, apesar de estar num processo de crescimento, apesar de estar tendo sucesso na minha profissão, e eu sempre fui um empresário inovador, eu sempre penso em algo mais moderno, um sistema, uma ferramenta. Mesmo eu prestando todas essas consultorias já no mercado, e os clientes me procurando também até pelo meu nome profissional, não pela minha marca, eu comecei a ver que eu precisava ter um sistema de gestão e precisava ter uma marca mais forte. Foi aí que eu comecei a estudar o mercado de franquias. Franquia no mercado contábil tem a primeira franquia é NTW. Então era muito desconhecido
no cenário nacional, mas eu pesquisando no exterior, Estados Unidos, alguns países da Europa, já existiam várias franquias. E eu comecei a pensar o seguinte: eu vou ter que desenvolver um sistema interno de controle do meu escritório. Como é que normalmente os escritórios trabalham nesse controle de obrigações? É uma planilha no Excel marcando um xizinho lá quando transmite a obrigação e imprime o recibo de entrega. Eu não queria mais fazer esse trabalho arcaico. Eu queria, sim, ter um sistema que realmente controlasse todas essas obrigações. E eu pesquisando, consultei uma empresa e vi que para eu desenvolver esse sistema só para mim, o custo era inviável, o custo era muito alto. E também pensando na questão da prospecção, porque a minha prospecção ela sempre foi passiva, sempre através de indicações, e eu percebi que as pessoas vinham pelo nome do Alexandre Castro, mas não pelo nome da ACR, Assessoria Contábil. Isso foi em início de 2018, eu já estava já com 200 clientes na minha carteira e realmente visualizava que o meu escritório estava crescendo. Eu normalmente crescia 30%, 40% ao ano, mas que eu precisava de informações para a gestão do meu escritório que eu não tinha. E precisava também trabalhar a minha marca ACR. Eu não tinha site, eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram, eu não tinha rede social, até início de 2018. Pensando nisso, eu contratei uma empresa de publicidade para a gente poder desenvolver um site e as redes sociais, iniciar uma parceria. Mas nesse meio tempo eu pensei, por que se eu vou iniciar um trabalho de divulgação da minha marca, se eu preciso investir em um sistema próprio de gestão de escritório, com custo alto, por que eu não posso buscar no mercado alguma empresa que possa me oferecer tudo isso? Como eu falei, pesquisando no mercado de franquias, no Brasil tem umas 5 franquias, e conheci a NTW. E a NTW foi realmente o modelo de negócio que me interessava. Eu queria uma parceria junto a uma empresa que tivesse o mesmo perfil meu, um perfil de crescimento, um perfil de modernidade, um perfil de sempre pensando em algo novo para atender cada vez melhor os nossos clientes. E eu comecei a fazer uma pesquisa. E vi que a NTW ela tinha um sistema de gestão, então não precisaria desenvolver um sistema próprio, com um custo muito elevado, um sistema de gestão que controlaria todas as minhas atividades que meus clientes iriam solicitar do escritório e também as obrigações, as entregas também das obrigações. E com uma marca já segmentada já no cenário nacional, em crescimento. Por que eu iria trabalhar a minha marca? O que eu fiz? Eu levei esse projeto primeiramente para minha família e eles prontamente entenderam que era o melhor para a gente. Em seguida, eu apresentei esse projeto para a minha equipe, que eu costumo chamar que é a minha equipe de sucesso. Naquela época eram 20 colaboradores, hoje nós somos 25. Apresentei para eles que seria um novo desafio para a gente, que a gente teria um sistema de gestão do escritório, mas que a gente poderia ter através desse sistema, através de processos, condições de atender melhor o nosso cliente que está lá fora. Realmente agregar valor a esse cliente. E eles também gostaram também desse projeto. Em cima disso, eu fiz o contato lá com a NTW e a gente começou a iniciar as nossas negociações. Quer fazer alguma pergunta por enquanto, Walter? Não, pode seguir. O pessoal está lançando umas perguntas aqui, mas eu acho que vale a pena essa última que caiu, porque você falou dele. Ou se você quiser deixar para o final, Augusto Pederneira, ele fala: o que faz esse sistema de gestão da NTW?
Então, daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, o que acontece? E eu, sempre nas minhas consultorias que eu fazia, eu sempre falei dos 3 pilares que toda empresa precisa ter, tá? Porque sem esses 3 pilares, a empresa ela consegue um processo de crescimento. Mas chega um momento que, se você não tiver gestão, não tiver processos bem definidos, você não tiver ferramentas e não tiver pessoas, a tendência de qualquer empresa é a curva descendente. E isso me preocupava. Era um ponto que me preocupava muito. Da parte técnica, nunca me preocupou. Por quê? Porque eu me preparei lá atrás, como eu falei, naqueles 18 anos, para ser realmente um bom profissional tecnicamente. Então, eu nunca segmentei nenhuma atividade no meu escritório. Eu hoje aqui tenho todas as atividades, indústrias, comércio, lucro real, simples, prestador de serviços. Eu preparei a minha equipe para atender todos os segmentos. Dá trabalho? Sem dúvida nenhuma que dá. Mas você tem que investir na sua equipe, em treinamentos e tudo. Então, se eu falava para os meus clientes desses 3 pilares, eu também precisava ter melhores processos e melhores ferramentas. Por quê? O mercado contábil, acho que todo mundo que está aí nos acompanhando agora está vendo que está num processo de transformação muito grande. E quem não se adequar a toda essa mudança vai ter diversos problemas no futuro. Então, o que eu pensei? Eu indo para uma rede, eu vou participar de um grupo de empresários contábeis com o mesmo objetivo, ninguém se enxergando como um concorrente. A nível nacional, eu estou numa região serrana em Teresópolis, onde muitas vezes as informações demoram a chegar aqui do que chegam nos grandes centros. Então, eu fazendo parte de uma rede, eu vou estar altamente antenado. Claro que eu sempre fui antenado, mas as informações vão chegar mais rápidas para a gente. E fez com que eu fizesse todo esse cenário, que eu acabei de falar para todos vocês, fez com que eu me habilitasse junto à NTW. A NTW tem um processo de seleção, o Ricardo daqui a pouco vai falar melhor, e eu me habilitei. Só que o que acontece quando uma pessoa faz um investimento? Ela fica imaginando, poxa, mas será que vale a pena? Eu, desde o início, eu vi o que a NTW poderia contribuir para o meu crescimento no escritório e para manter também toda a minha estrutura. Me ajudar, me auxiliar a manter todo esse meu crescimento. E eu pensei, bom, esse investimento que eu vou fazer, o primeiro cliente que eu conseguir, eu já cobri essa minha despesa mensal que eu terei no futuro. E no dia, acho que eu cheguei a comentar com o Ricardo, no dia que eu assinei o contrato, que eu fui no banco fazer a transferência, eu consegui o cliente que já cobria esse meu gasto mensal com a franquia. Agora, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, como é que é o nome dele, Walter? O som está desligado. Desculpe, é o Augusto Pederneiras que pergunta: o que faz esse sistema de gestão da NTW, o sistema que você citou? Ele fez a pergunta durante a sua fala. Augusto, esse sistema faz tudo o que eu precisava. Ele faz tudo que um escritório de contabilidade precisa. Ele controla todas as solicitações do cliente. O cliente, quando solicita, ele sabe qual é o funcionário que vai atendê-lo. Ele sabe quanto tempo ele vai ser atendido. Você, como gestor do escritório, você vai ter um controle para saber se seu cliente está sendo atendido rapidamente, se não foi atendido, por que não foi. Então, você controla não só as obrigações acessórias dos seus clientes, mas também as atividades. Um exemplo, o recálculo de uma guia que o cliente te mandou uma solicitação por e-mail porque ele esqueceu de pagar. Isso é uma atividade que o sistema vai controlar. Então, você não vai ter mais aquela planilhazinha no Excel que você marca um xizinho lá para saber se a obrigação acessória foi entregue e se o seu cliente foi atendido. Tem mais alguma pergunta, Walter? Não, podemos seguir, aí nós vamos fazendo no final. Só para poder complementar, né, Alexandre, sobre o sistema.
Ah, tá. né? Ele é um sistema que ele oferece um back-office para a gestão do escritório, não entrando nas atividades de processamento, como folha de pagamento, o contábil, o fiscal, né? Isso aí são feitos por sistemas de várias software houses que tem no mercado. Mas nesse processo de gestão, além do que o Alexandre falou, o sistema ele procura também gerenciar a ocupação de funcionário por funcionário, ou seja, com os contratos que nós temos, quanto por cento de cada equipe está ocupado ou comprometido com aquele contrato. Também fazer o georreferenciamento desses clientes, para você poder traçar a rota e para poder ver se a sua comunicação está chegando bem em todos os lugares. Controle de protocolo de entrada, controle de protocolo de saída e totalmente integrado a um app que está disponível na Google Play, na Apple Store, em todas as outras, para que o cliente possa se relacionar com o escritório. Só um complemento, Alexandre, para você poder seguir. Tá ótimo. E além desse sistema, né, de controle de atividades, a gente tem também um sistema de planejamento. Porque eu sempre planejei na minha cabeça. Eu nunca tive um planejamento realmente como tem que ser feito. E voltando lá à questão lá da habilitação, então eu assinei o contrato e fiquei já habilitado a participar de um treinamento em BH e posso dizer a todos que esse treinamento superou as minhas expectativas. Lá a gente realmente, eu tive uma semana lá fantástica, a melhor semana profissional da minha vida e eu já tive assim, já participei de vários eventos no mercado contábil, mas aquela semana foi extraordinária. Lá a gente aprendeu realmente como planejar o nosso negócio, como a gente fazer um acompanhamento dos processos, como a gente mensurar a performance daquilo que a gente tem de objetivo futuro. Então, realmente foi assim uma semana espetacular. E, após o treinamento, eu até daqui a pouco vou mostrar algumas fotos aí, ganhei até esse prêmio aqui, ó, esse troféu aqui que está na minha galeria aqui como melhor plano de negócio. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos aí para vocês. Eu fiquei habilitado a fazer a implantação da minha unidade. Esse processo de conversão foi tranquilo e fiz a minha inauguração no dia 3 de dezembro, que eu... Walter, você pode aí disponibilizar aí, compartilhar a tela para a gente, para mostrar para o pessoal? Claro, só disponibilizando aqui. Ok? Tá, então eu fiz um grande evento aqui na minha cidade de Teresópolis, porque a gente precisava impactar, e isso aconteceu. Até os concorrentes ficaram bastante assim, incomodados, né, com a chegada da NTW, porque é uma estrutura muito grande. Então eu fiz um evento em um hotel. Aqui a premiação lá no treinamento, que eu ganhei como melhor plano de negócios e foi um network espetacular com um grupo que esteve fazendo parte desse treinamento e queria até agora, de público, partilhar esse prêmio com todos, porque todos tiveram assim, apresentações espetaculares, então o prêmio de todos nós que participamos daquele treinamento. Aqui é minha equipe de sucesso, foi no dia que nós fizemos uma foto de toda a minha equipe aqui. Premiação. E aqui foi o dia lá da inauguração da unidade. Como que eu bolei isso? Eu convidei vários empresários da cidade, alguns clientes, e preparei um evento voltado para o perfil das pessoas que estavam lá, que era a maioria de empresários, microempresários, empreendedores. Então, nós tivemos uma palestra sobre o empoderamento digital, falando sobre toda essa tecnologia que está surgindo aí no mercado. E depois eu fiz uma palestra sobre a importância da contabilidade consultiva, que é o contador moderno. A contabilidade consultiva, ela simboliza o quê? O contador consultor. Então, abordei lá a questão da gestão financeira, da importância da gestão financeira para empresas. Aqui a foto com alguns clientes que prestigiaram lá o nosso evento. Foi assim um evento maravilhoso. Tivemos participações até do canal de televisão, também cobertura do jornal.
O retorno foi muito positivo depois dessa inauguração. Conseguimos até novos clientes após a implantação da NTW. Então, por enquanto, fico por aqui, Walter. A hora que tiver alguma pergunta, estou à disposição. Bom, vamos lá, pessoal. Tem muita pergunta entrando aqui no chat, nesse bate-papo ao lado aqui. E algumas perguntas nós estamos recebendo também via WhatsApp. Então eu vou fazer uma costura das perguntas para que elas fiquem mais ou menos dentro do mesmo tema. Vamos começar lá com o Manel. O Manel pergunta o seguinte: quais são as vantagens da franquia, Alexandre? E o suporte oferecido pela franqueadora, realmente ele otimizou a sua operação? Fala um pouquinho sobre esse processo para o Manel. Sem dúvida nenhuma que otimizou. Porque agora a nossa equipe, a gente tem até mais tempo para trabalhar junto aos nossos clientes, né? Prestar essa consultoria. Nós temos um acompanhamento, apesar de a gente ter tanto o sistema que é o Planning, o NTW Planning, que é um sistema de planejamento, então a gente planeja as nossas ações no escritório com o acompanhamento da franqueadora. Existe um suporte, porque não adianta você planejar se você não conseguir mensurar a performance desse planejamento, para você saber se você realmente atingiu suas metas ou não. Então, a gente tem todo o suporte quando a gente precisa da rede NTW. Alexandre, seguindo aqui nessa linha, nós temos o Edmilson falando o seguinte: como foi o processo de mudança da marca para você, para os seus colaboradores, para os seus clientes e para o mercado? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, principalmente no seu caso, que o seu escritório, a ACR, o nome do escritório eram as iniciais do seu nome, ok? E sim, conta pra gente como é que foi essa experiência da mudança de marca. A experiência foi altamente positiva, eu nunca tive muito apego à marca, eu enxergo que o empresário ele tem que ter coragem para mudar quando ele vê que realmente precisa. Então, assim, eu vi que eu poderia mudar para uma marca mais forte, já que eu precisaria também trabalhar nessa área de marketing, eu já poderia migrar para uma marca a nível nacional. A conversão, em termos aqui dos funcionários, todos se envolveram nesse processo. Com os clientes, eu não tive problema algum, apesar de ter uma grande carteira de clientes. A gente fez um processo gradativo, eu junto com a franqueadora, nós preparamos uma carta de conversão, primeiramente para falar sobre essa mudança, depois utilizamos e-mails, depois eu fiz uma visita presencial junto a cada cliente para falar dessa mudança. Alguns até se surpreenderam, mas por que isso? Por que você vai mudar sua marca? E eu coloquei tudo isso que eu falei agora há pouco para vocês aqui, dessa mudança que seria positiva, não só internamente em termos de gestão para o escritório, mas positiva também para o cliente. Então eles enxergaram isso e realmente foi muito tranquilo essa conversão. Então, maravilha. Tem muita gente perguntando sobre esses temas, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, consolidando isso num bloco, mas tem uma pergunta aqui, do Arthur, falando o seguinte: um dos receios que eu tenho com relação à franquia é a rigidez da franqueadora, porque eu já fui franqueado do ramo de alimentação e isso era um motivo de atrito. Como tem sido a sua experiência com relação a isso? Na NTW, é claro, né? Eu acho que o Arthur quer dizer isso. Certo. O que aconteceu? A NTW ela é uma franquia que ela não é engessada. Eu, como falei lá no início da minha fala, eu estudei o mercado de franquias e vi que algumas franquias eram realmente engessadas, teria que usar o sistema operacional deles, e eu não queria mudar o meu sistema operacional do escritório, porque há 3 anos atrás eu já mudei o meu sistema, então não queria ter todo esse processo de mudança de novo. E a NTW ela nos deixa muito à vontade
quanto a isso. A gente pode usar o sistema operacional que a gente quiser, cada franqueado. O que a gente precisa realmente usar, que é o porque eu também vim para a NTW, é o sistema de gestão próprio, de controle, de planejamento, de todas as atividades. Ok. O Manel pergunta o seguinte, Alexandre. O Manel não, o José Eduardo, eu quero passar para ele antes. Alexandre, essa conversão levou à rescisão de contrato de alguns dos seus clientes ou com algum dos seus clientes? Nenhum. Só para vocês terem uma ideia, isso é até engraçado eu falar, porque muitas pessoas não entendem como que eu cresci rápido, né? Atingi praticamente em 6 anos 200 clientes, mas eu nunca tive sequer um material promocional do meu escritório, um folder, nunca tive nada de divulgação. Hoje, nós temos na NTW todo esse material de apresentação. Temos essa questão das ferramentas. Nós temos uma ferramenta totalmente inovadora no mercado contábil, que eu não falei e vou falar agora, que é o app, que é uma forma de você prospectar clientes, oferecendo também esse diferencial, e eu utilizo muito isso nas minhas prospecções, que é o teu cliente solicitar, fazer qualquer solicitação de escritório por um aplicativo no celular. Semana passada nós tivemos essa experiência que um cliente nosso solicitou uma certidão por um aplicativo. E a gente consegue controlar pelo nosso sistema em quanto tempo ele foi atendido e por qual foi o funcionário que o atendeu. Então, assim, são várias inovações. Não existe... a franqueadora ela é muito aberta. Eu já tinha uma estrutura grande aqui no escritório. Essa conversão ela foi muito tranquila. Eu precisei só fazer alguns ajustes na recepção, porque eu já tinha uma sala de atendimento, eu já tinha uma estrutura muito bem formatada no escritório aqui. Então, é bem tranquilo essa questão aí da implantação. Antes de passar para esse blocozinho que nós vamos falar um pouco do sistema, quando o Alexandre disse que ele cresceu muito rápido, mais de 200 clientes em 6 anos, é importante a gente sempre observar, quando alguém diz eu cresci muito rápido no ramo de contabilidade, eu cresci 300 clientes em tanto tempo, é de que tipo de cliente nós estamos falando. Tem muita gente que cresce tantos clientes, mas nós estamos falando de cliente com ticket médio de R$250 em contabilidade online, R$140. Nós estamos falando aqui de alguns clientes com ticket médio de 4 mil, de 5 mil, de 7 mil. Nós não estamos falando somente de um ticket médio muito pequeno de um serviço de contabilidade online. Logo, crescer rápido e crescer de forma consistente, como o Alexandre cresceu, com tickets médios, alguns muito altos, isso é muito difícil, né, Alexandre? Muito difícil. Porque eu tenho visto que alguns escritórios, como você falou, têm crescido bastante, mas com aquela contabilidade online de 150, que entram 100 clientes por mês e saem 50, 60. Porque não consegue atender bem esse cliente, que é aquela questão da plataforma. Então, assim, eu, pelo contrário dessa pergunta aí, eu não perdi nenhum cliente e o meu planejamento após a inauguração até aumentou. Eu tinha um planejamento, como eu falei, que eu crescia 40%, 50% ao ano. Meu planejamento esse ano, só para vocês terem uma ideia, entre janeiro e fevereiro, já entraram aqui no escritório já 16 empresas. Então eu tenho uma meta esse ano que a gente possa atingir 100 empresas no ano. Então, janeiro e fevereiro a gente já está perto de bater a meta. Muito bem, com isso você já respondeu a pergunta do Manel, que estava aqui. Quanto o seu escritório cresceu depois de se tornar NTW? Você passou o número de janeiro e fevereiro, ok? Isso aí. Mas a meta está clara, né? É um processo que a gente trabalha o planejamento de cada unidade, considerando o mercado que ela está inserido, considerando qual a dedicação da equipe, considerando se ela está nichada ou se ela não está nichada, considerando quais os concorrentes estão inseridos naquele mercado e com qual posicionamento estratégico. A partir daí,
junto com o franqueado, nós desenhamos um planejamento, não só um planejamento, mas uma modelagem de negócio, uma análise de mercado e um planejamento para poder entender o desenvolvimento dele ao longo do ano, mas não somente em crescimento, são em torno de 15 indicadores de performance que mensalmente a gente avalia, porque não adianta nada você crescer só cliente e não aumentar a sua margem, não melhorar seus resultados, e atrás disso que junto com os franqueados nós estamos. Alexandre, vamos falar um pouquinho de sistema, porque nós temos 3 perguntas encaixadas aqui, e nós vamos fazendo um bate-bola, ok? O Cristiano pergunta o seguinte: essa ferramenta de atendimento, e ele estava se referindo ao manager da NTW ou app, essa ferramenta de atendimento já não está disponível no domínio atendimento? Eu vou responder porque o Alexandre não usa domínio e ele vai responder na pergunta de cima. Não usa. Bom, boa parte da rede ela utiliza domínio atendimento, utiliza domínio e utiliza o domínio para poder fazer também atendimento de seus clientes. O domínio faz sim uma parte, mas ele não faz tudo o que o manager faz. Tá? Mas ele é um sistema integrado, ele é um bom sistema, longe de estar fazendo qualquer crítica, inclusive nós utilizamos, os franqueados são livres para fazer essa utilização. O manager, ele dá uma série de outros controles que você pode fazer, de taxa de ocupação da sua equipe, de auditoria de contrato, de georreferenciamento dos clientes, de rota, de gestão de uma série de documentos e de processos internos, sempre focado no custo, que o domínio não dá, porque nós estamos preocupados, o nosso foco é a gestão da empresa, é a gestão do seu negócio. Além do manager que o Alexandre citou, nós temos uma ferramenta de planning, onde nós fazemos a modelagem do negócio de cada escritório através de uma ferramenta que é o Canvas, nós fazemos análise de concorrente, nós fazemos uma boa SWOT, nós fazemos um BSC, nós estabelecemos diretrizes, nós estabelecemos metas, nós estabelecemos os planos de ação e controlamos essa performance todo mês dos franqueados através de mais de 15 indicadores de desempenho. Todo mês por quê? Porque se não performar, nós temos que voltar para a prancheta e entender esse planejamento. Temos um outro sistema, que é o NTW Quality, que ele controla registro de reclamação de cliente, ele controla registro de não conformidade, ele controla os registros de oportunidade dentro da metodologia da ISO, já da ISO 2015, para que possam ser tratados aqueles problemas à medida que eles acontecem na causa raiz, para que eles não voltem a acontecer. Nós temos o web, nós temos também um funil de vendas, onde todos os leads são captados, colocados no funil de venda de cada unidade. Isso é monitorado desde o momento que ele é um lead, uma oportunidade de negócio, até o momento que ele se transforma em um contrato e um ganho. Então, a todo momento estão entrando outras ferramentas, mas é isso aí. O domínio faz sim uma parte, é uma ferramenta muito bacana, dessas que estão dentro do sistema, mas ele não faz tudo. Mas vou fazer uma pergunta para você, também do Cristiano. Qual ferramenta de processamento contábil você está utilizando, Alexandre? Eu uso o Alterdata. E como é que tem sido a sua experiência com a Alterdata? Vamos ver se isso responde à curiosidade dele. A Alterdata é aqui de Teresópolis, né? Então eu comecei no mercado contábil mais ou menos na mesma época da Alterdata, até a empresa era muito pequenininha. Então assim, tem funcionado bem aqui para mim, todos os departamentos. Eu a princípio não tenho pensamento nenhum em mudar de sistema operacional não. A Alterdata é uma grande empresa que tem uma estrutura de atendimento aos seus clientes muito bacana, tem acompanhado as mudanças do mercado, tem se preparado, montando plataforma de atendimento ao cliente, né? E nós temos alguns franqueados que utilizam a Alterdata e têm elogiado muito o sistema. O Marcelo pergunta: qual sistema de gestão financeira você oferece aos seus clientes? Isso até é uma novidade, isso eu já visualizava lá atrás, até antes de entrar na rede, que é o quê? Uma coisa é você negociar para um escritório. Isso eu já imaginava o que está acontecendo com a nossa rede agora. Você negociar para uma rede é completamente diferente. Então, assim, nós, na rede, nós temos assim algumas situações especiais, até porque somos mais de 80 franqueados. Então, atualmente, eu também ofereço também como prospecção, porque eu também faço esse trabalho também
de consultoria na área de gestão financeira, utilizando o Conta Azul e algumas empresas o Nibo. O Alexandre está dizendo isso porque nós fazemos negociação não somente com as empresas de software, mas com todos os fornecedores que interessam a nossa rede, mas considerando que nós somos um grupo, nós somos uma rede, não somente um escritório. Então, por exemplo, no caso do Nibo nós temos parceria, no caso do Nuconte nós temos parceria. Esse mês nós fechamos uma parceria grande com a Conta Azul, onde a rede NTW ela já é diamante, usufruindo de todos os benefícios dessa parceria para todos os franqueados, independente da quantidade de contas eles têm. Esse benefício ele é estendido a todos os franqueados em função de uma atuação em rede. Esse é um dos grandes ganhos que a gente tem quando trabalha em rede. Alexandre, o Cristiano pergunta o seguinte: existe integração entre os escritórios da NTW, ele está dizendo, para troca de experiência ou de serviço, utilizando dos outros franqueados como extensão das linhas de negócio? Caso sim, como isso funciona? Não, sim, e é espetacular, tá? Esse network que a gente tem entre a nossa rede é muito positivo. Eu também imaginava também lá atrás que eu fazendo parte de um grupo, a gente teria essa troca de informações. Então, na nossa rede, vou citar o meu exemplo aqui. Eu tenho atuo no segmento forte de farmácias. Então, eu me especializei na questão tributária de farmácias, produtos que são substituição tributária, monofásico. Mas nós temos na nossa rede também especialistas no agronegócio, no segmento de transportes. Então, sempre que surge uma dúvida, a gente troca informações, a gente troca experiências, até na questão, muitas vezes, de precificação, que às vezes entra um cliente novo lá em Belém e a pessoa não tem muita experiência em uma determinada atividade e a gente acaba auxiliando um ao outro. Então, assim, eu costumo dizer que a rede NTW, nós somos uma família, com o mesmo pensamento e com os mesmos objetivos. O som está desligado, Walter. Só complementando, Cristiano, o que o Alexandre disse, o fato de nós termos uma rede muito grande e que tem crescido, graças a Deus, e com escritórios, em algumas vezes muito especializados. Você tem escritórios que são especializados em farmácia, como o Alexandre, mas ele disse no início que ele não é nichado. Ele não é nichado sob a perspectiva de prospecção, de operação, mas de prospecção ativa, sim. Na prospecção ativa, ele tem um determinado nicho. E isso acontece com todas as unidades, porque isso te faz escalar num determinado processo e conseguir um ganho, não somente em receita, mas também um ganho operacional. Mas nós temos escritórios especializados na área de startup, na área de educação, na área de transporte, na área de agronegócio, na área de montagem de holding, de sucessão para agronegócio, na área de saúde, na área de supermercado, na área de autopeças, ou seja, são vários de condomínios, são vários escritórios especializados onde nós temos redes fechadas, que essa troca de experiência ela acontece muito bem. Mas não só isso, tem duas outras situações também que às vezes acontecem. Acontece, por exemplo, de um franqueado prospectar um cliente que ele não domina tanto o processo e ele não pegaria se ele tivesse que operar, mas ele fica com o atendimento e fecha uma parceria com um escritório especializado naquela área, que é quem vai fazer todo o processamento e todo o fechamento. Nesse conjunto, você entrega um trabalho de extrema complexidade, mas muito customizado ao cliente, porque um está fazendo o entendimento, entendendo a dor do cliente, entendendo como ele toma decisão, entendendo qual indicador de performance contábil e financeiro é importante para que ele possa gerir o seu negócio, e você tem uma outra estrutura que é especializada naquela área fazendo o seu processamento. E também surgem outras oportunidades realmente de negócio. Duas unidades no mesmo estado com uma certa proximidade que veem em determinada cidade uma oportunidade de negócio pela prospecção de determinados grupos e elas fazem sociedade para poder montar uma terceira unidade. Então, essa troca de experiência ela é fundamental
e ela tenha acontecido ali dentro. Alexandre Zé Eduardo pergunta o seguinte: Alexandre, abdicar de parte da receita para remunerar a franqueadora não é impactante nos seus resultados? De maneira nenhuma. Como eu falei, quando pensei nesse investimento, eu também visualizei o retorno que eu teria convertendo a minha marca. E isso aconteceu. Se a gente for analisar quantos clientes entraram após a minha conversão, eu já paguei o investimento. Vamos lá, é isso aí. Né? Ela é uma franquia, inclusive, quando nós vamos discutir fazer a validação dos franqueados, fazer uma análise do perfil, nós estamos em busca de franqueados que eles queiram crescer, não de franqueado que queira trabalhar com reserva de mercado. Né? A NTW não é uma rede para quem quer ficar do mesmo tamanho, para quem quer somente melhorar processo. Nós vamos entrar nisso sim, com todos os franqueados o tempo todo, mas nós estamos em busca de franqueados que queiram crescer, que entendem que esse mercado de contabilidade é muito grande e que a venda de contabilidade por valor e não a disputa de mercado por preço, ela mal começou no Brasil. Tem um ambiente, tem um mercado gigantesco para que todos possam crescer sob essa perspectiva. O Zé Eduardo pergunta o seguinte: Alexandre, existe regras contratuais com a franqueadora sobre reserva de mercado? Estudando o mercado no sentido de saber se ainda suporta mais uma franquia NTW? Eu não entendi muito bem a pergunta, eu não sei se você conseguiu entender. Eu respondo para ele, se me permitir. Zé Eduardo, vejo que você é de Belém. Né? Aí, realmente, em Belém, existem algumas unidades da NTW. E nós temos, assim, um estudo que chamamos de raio de proteção, né? Onde a gente tem uma preocupação muito grande em preservar, sim, áreas dos nossos franqueados. Por que não há conflito entre as unidades? Não há conflito porque as unidades que são físicas, só para lembrar que nós temos mais de um modelo de negócio, nós temos modelagem de negócio física e home office. Então, para aquelas unidades físicas, elas têm um raio de proteção aonde uma outra unidade não pode se instalar dentro daquele raio. Bom, então estou falando de raio de instalação. E o raio de prospecção ativa? No contrato diz que naquele raio também não pode haver uma prospecção ativa. Tá? Mas, como grande parte das nossas unidades elas têm nichos de mercado, então seria uma falta de sorte muito grande de você prospectar um cliente que seja exatamente daquele segmento na área daquele franqueado nosso. Isso até hoje, você tem ideia, com essas 85 unidades, estando em todos os estados do Brasil, isso nunca aconteceu, esse problema. Primeiro também que há um contato muito próximo entre os franqueados. Então, ou seja, não tivemos nunca problema de invasão de área, nunca tivemos problema nenhum na rede, nunca fui comunicado de um problema. Mas existe sim um contrato que rege sobre isso. Se necessário for deferir a favor de alguém, pega-se o contrato e defere a favor daquele franqueado que tem um raio de proteção. Mas existe sim, não só essa proteção, como também se pergunta aqui sobre o limite de unidades por cidade. Também temos, né, um estudo onde sabemos o limite, ou seja, Belém é o seu caso aí, se você ainda continua, apesar do seu cadastro ser bem antigo, 2013, mas se você ainda continua em Belém, realmente tem pouquíssimas, se não me engano, acho que 2 regiões que ainda comportem unidades aí, mas caso você queira depois entrar em mais detalhes, estou aqui à sua disposição para a gente fazer um estudo bem detalhado da sua região. Ok? Quanto à questão de reserva de mercado, eu acho que uma coisa que é fundamental dizer é que, na verdade, aquelas cidades que comportam mais de uma unidade, é importante ter mais de uma unidade nessas cidades, porque os franqueados eles se ajudam. Não é comum, quando acontece evento em determinadas cidades, você entrar sozinho no evento do Sebrae é muito difícil, é caro. Os franqueados eles se unem e eles entram em conjunto nesses eventos, nesses grandes eventos, compartilhando custos e também se revezando naquela operação, cada um na sua área. Isso tem sido, na verdade, um ganho, o que dá mais capilaridade para a marca na cidade, fortalecendo essa marca e com todos ganhando. Na verdade, é um jogo de ganha-ganha que nós temos nesse período. O Edmilson, Alexandre, pergunta o seguinte:
Qual foi o tempo de transformação desde a assinatura do contrato até a conversão total de sua marca? Bom, eu fiz o treinamento em setembro do ano passado e tive um tempo para poder me estruturar aqui internamente, fazer as modificações estruturais aqui, né, do escritório, a mudança na recepção, e fiz a inauguração 3 meses depois, praticamente. Excelente. Pessoal, nós estamos caminhando pelo final em função do horário, do tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Alexandre, depois vou passar para o Ricardo. Alexandre, nós falamos aqui de planejamento, ou seja, uma das coisas que são fundamentais em um processo de gestão é entender a sua caminhada até agora, entender o seu momento onde você está, entender a sua visão de futuro e desenhar um planejamento de um período mais longo com execuções anuais ou mensais. E no seu caso, quais são os seus principais planos, suas principais metas para 2019? Meu planejamento iniciou na questão da estrutura, aumentar a minha estrutura aqui do escritório. Hoje, até para partilhar um pouco essas informações, hoje o meu escritório já há algum tempo é todo departamentalizado, eu tenho um coordenador de cada departamento, e acima desses coordenadores eu tenho uma gerente, e eu já estou implantando um departamento só para contabilidade digital. Então o cliente que vai entrar no escritório, se ele quiser a contabilidade convencional, eu vou ter uma equipe para atendê-lo. Se ele quiser uma contabilidade digital, eu também vou ter uma equipe. Então, assim, o nosso planejamento é bem grande para esse ano de 2019, devido até à implantação da marca. Eu vejo que o nosso crescimento, e se Deus quiser, através do nosso trabalho, vai ser muito grande. E aquela história, não é só planejar, a gente precisa planejar, dando certo, o que não está dando. Muitas vezes você planeja, não atinge esse resultado, você tem que retroagir, replanejar e dar sequência. Então, assim, os objetivos são grandes para 2019. Fechado. Pessoal, é o seguinte, nós temos ali pelo menos 2 perguntas que não foram respondidas. A do Volney é para o Alexandre. O Alexandre vai te responder, viu, Volney? Nós vamos passar o seu contato e ele vai te responder por e-mail e deixar o contato. O Edmilson, eu vou pedir o Ricardo para poder já responder na fala dele, que já fica pronto. E está encerradas as perguntas. Vocês podem ir digitando aqui, mas elas não serão respondidas ao vivo, mas serão respondidas por quem vocês direcionarem a pergunta. Ok? Ricardo, é com você. Beleza. Edmilson, respondendo rapidamente, eu tenho sim, nós temos raio de proteção tanto para o município quanto por região. Cidades muito pequenas, existe uma exclusividade da cidade. Em regiões maiores, a gente analisa potencial, CNPJs, população, então a gente tem um cruzamento de uma série de informações, mas a gente analisa, então nós temos, depende da região. Então temos exclusividade, temos raio de proteção, então vai depender do local onde você se encontra. E parece que o seu caso é Cabo Frio, Rio de Janeiro. Não é isso? Mas vamos lá. Gente, seguinte, antes de encerrar a transmissão, eu quero falar para vocês que nós temos uma condição hoje super especial para quem quer converter a marca para a NTW durante este mês, né, de fevereiro e o mês de março. Então é o seguinte, está aí na tela, essa é a condição, né, que a NTW vai bancar a conversão do seu escritório. Nós temos condições realmente bem interessantes, ou seja, você dá apenas 20% da entrada da taxa de franquia e você pode parcelar o restante em 18 parcelas sem juros. E esse financiamento ele é feito conosco, diretamente com a NTW. Não tem envolvimento de banco, então é uma linha de crédito onde nós estamos da NTW bancando isso com o nosso recurso da NTW aqui, bancando essa diferença, né, esse parcelamento sem juros e é diretamente conosco. Além disso, né, nós temos também um complemento dessa promoção que para aqueles 5 primeiros que fizerem a conversão, né, eles vão ganhar ingressos para assistir o show do Cirque du Soleil aqui em Belo Horizonte. Nós temos um treinamento já agendado
para o dia 18, né? Esse show é no dia 17, ou seja, chega um dia antes, vai para o Cirque du Soleil, assiste o show, já entra na segunda-feira descansado e passa a semana com a gente. Então, dobradinha aí de promoção, sem juros, ainda com o Cirque du Soleil, que é um belo de um espetáculo, um belo de um presente. E eu queria falar um pouquinho, só um resumo para aqueles que não conhecem, vejo que a grande parte já está até cadastrado com a gente, mas hoje a gente está presente em 85 unidades em todo o Brasil. Então a NTW hoje é a maior rede de franquia contábil do Brasil. Hoje somos a mais premiada, inclusive. Nós temos aí premiações nos últimos anos, tanto pelo selo de excelência franchise, como também pela pequenas empresas e grandes negócios. Quando chegamos em 2017, nós fomos para o topo, né? Nós fomos realmente para o topo do pódio e fomos eleitos a melhor franquia do Brasil no segmento de serviços gerais. Então, aqui quem enxerga aqui no meu fundo, apesar que a tela aqui deu uma minimizada por conta dessa promoção, né? Aliás, já quem fundo aqui tem uma série de franqueados que nos avaliam, né? Então, é isso, a campanha está aí de cima. Nós gostaríamos, né, que vocês viessem para a rede. Agora com o Walter, depois eu retorno no final. É só despedindo de todos e agradecendo a presença e a participação do Alexandre, que aceitou de pronto esse convite, Alexandre, para poder dar esse depoimento aqui, participar dessa discussão, porque com toda a sua história, com toda a sua seriedade e com toda a sua disposição de estar mudando de marca, de estar aderindo de verdade à rede, de ter compreendido que o modelo de gestão é o que ajuda a fazer qualquer empresa perene, independente de ser uma empresa pequenininha ou de ser uma SA, essa vinda sua é muito importante, porque você é uma pessoa que acredita em gestão, que já investia em gestão, que tem uma espetacular equipe ao seu redor, e isso mostra que nós temos aderência e que nós podemos ajudar a crescer mesmo quem já está nesse caminho. Hoje, crescer em rede é um dos melhores benefícios para todos os que estão dentro de um determinado ecossistema. É muito difícil, com todas as mudanças que nós tivemos até agora, e com todas as mudanças que estão previstas, não somente para a área contábil, mas com todo o back-office de empresas, com a entrada das fintechs, com a entrada de bancos nessa área, com as contabilidades online, você conseguir se atualizar sozinho disso, tecnologicamente, em termos de ferramenta de gestão, em termos de desenvolvimento de produto, em termos de desenvolver valor agregado para a venda desses produtos para os nossos clientes, fazer isso sozinho. Praticamente não sobra tempo. A rede, ela certamente é um grande benefício, de qualquer forma, em qualquer segmento, e eu acho que a contabilidade, ela entrou tarde nisso no Brasil. Nós somos os pioneiros, nós somos a primeira rede de franquia do Caribe para baixo, e todas as redes têm crescido pelos benefícios que trazem para a gente. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação, e eu passo a palavra para você fazer a sua despedida e devolver para o Ricardo encerrar. Obrigado, Walter. Eu queria também me colocar à disposição para quem quiser entrar em contato aqui comigo no meu escritório. É só entrar no site da NTW, ali nós temos a relação de todos os franqueados com os telefones. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí no futuro aí, pode entrar em contato. Queria te agradecer ao Ricardo aí pelo convite e, sem dúvida nenhuma, estarei sempre à disposição da NTW. Grande abraço a todos. Pois é, pessoal. Então, ao fim deste webinar, nós vamos enviar um e-mail a todas as pessoas que nos assistiram, né, com a apresentação resumida da NTW e dos nossos modelos de negócio. O Edmilson falou que perdeu aí um pedacinho, mas nós já estamos enviando para você também, tá, Edmilson? E espero que a gente tenha tirado as principais dúvidas de vocês sobre como é que é ter uma franquia contábil da NTW. E agora, com essas condições mega especiais, nós estamos convidando vocês a saber um pouco mais sobre o nosso negócio. Bom, então, nossos especialistas estão todos aqui à disposição para explicar. Eu estou à disposição, o Walter, o próprio Alexandre, para receber uma visita de vocês lá também.
Então, muito obrigado a todos que participaram e que conte com a gente aqui da NTW. Nós queremos ajudar você a crescer ainda mais rápido. Bom, então nós gostaríamos de agradecer também ao Alexandre. Alexandre, show de bola, de bate-pronto. Deu essa aula para a gente aí, que é o diretor executivo da NTW Teresópolis, que dedicou todo esse tempo, né, para contar para você sobre a experiência de ser um empreendedor contábil e além também de contar um pouco da história do sucesso, porque ele é um empreendedor de sucesso. Alexandre, muitíssimo obrigado. E agora é contigo, Alexandre. Obrigado. Grande abraço a todos, tá? Obrigado pelo convite. Gente, grande abraço, até o próximo webinar. Até mais. Grande abraço. Tchau.